Olá, amigos da TV Online de Santo André. Eu sou a Anísia Ontem e mais uma vez estamos aqui nos limites da eternidade para prosseguirmos com essa maravilhosa narrativa de como surgiu a nossa civilização e muitas coisas que aconteceram lá atrás vão fazer uma diferença muito grande nos dias atuais, de acordo com o nosso conhecimento. Porque nós, sabendo o que já aconteceu, nós poderemos ter toda uma precaução e uma previsão do nosso atual momento e até do nosso futuro. E é isso que interessa. Então, como nós estávamos falando do dilúvio, onde, na verdade, um filho de um Deus foi avisado da grande água que viria, fosse essa água um tsunami, ou então mesmo chuvas torrenciais que elevariam os níveis de todas as águas de determinada região, porque nós sabemos, até mesmo está narrado na Bíblia, que existiam outros seres em outros lugares que sobreviveram à grande tempestade ou ao dilúvio bíblico. E esse momento, então, nós vemos que a Terra passou por um complicado momento onde, por um triz, não houve um extermínio novamente da raça humana. Eu digo novamente porque provavelmente nós tenhamos sofrido várias vezes, né, quase um extermínio da raça humana por acidentes geológicos, e o dilúvio provavelmente tenha sido um desses, e que através das informações obtidas pelo escritor, né, da Gênesis, que é Moisés, ele tenha compilado essa narração onde, né, Noé, bíblico, se salva através, evidentemente, de uma embarcação, ou digamos assim, né, de um submergível que superou, né, toda aquela hecatombe do dilúvio, guardando ali todas as sementes do DNA dos animais ou das principais espécies, e assim como dos grãos, que eu acredito que até tenha sido bem importante, né? E aí a gente percebe na narrativa de Moisés, né, que depois 3 filhos de Noé, que Noé entrou na arca, ou na nave, ou no submarino, com os 3 filhos, suas 3 noras, ele, né, evidentemente, sua esposa, e também outras pessoas entraram, mas isso não está relatado, mas outras pessoas também entraram. Alguns, porque Noé, quando estava indo, ele avisou, ele pediu, quem quiser me acompanhar, vamos, né? Muitos não quiseram, evidentemente, porque não acreditaram. E outros acreditaram, mas foram poucos e foram. E quando tudo passou, né, que os 2 deuses, né, que eram o Senhor do Mando e o Senhor da Terra, o Senhor do Mando era Enlil, o Senhor da Terra, Enki. Então, um mandava e o outro fazia a lei acontecer, o decreto ser realizado. E ele ficou muito constrangido ou irritado mesmo, né, de ver que lá no outro pico tinha tido sobreviventes, e esses sobreviventes, na verdade, eram parentes de sangue, filho do Enki e sobrinhos do Enlil. E aí, então, houve aquela ordem de renovar a terra, de fazer a terra multiplicar-se em todos os sentidos, tanto na população quanto na produção, mesmo porque eles precisariam dessa mão de obra para a sua própria manutenção, porque em determinado momento eles não podiam, né, eles receberam isso de fora, né, uma ordenação
daquele pai que está no céu, que eles não poderiam voltar para o planeta de origem, poderiam voltar apenas para morrer. Então eles teriam que ficar aqui. Então nós temos uma passagem onde está escrito exatamente isso, né? Que o homem da terra agora se assemelhava em tudo com eles, conosco, como está escrito, né? E eles, evidentemente, ficariam cativos da terra, dos nativos da terra. E realmente isso aconteceu. Porque eles não poderiam voltar para seu planeta de origem, porque se voltassem morreriam. Houve um problema, né, da nossa atmosfera que acabou envelhecendo, né, todo o sistema deles, que era de uma longevidade muito grande. Então eles não podiam voltar para lá, porque eles pusessem o pé lá, pouco tempo depois eles vinham a óbito. Bom, mas voltando a Noé, quando ele recebe essa orientação para ele multiplicar na terra, né, e com seus filhos, evidentemente, ele tinha 3, um é o mais velho, se chamava, esqueci o nome do mais velho, mas o mais velho se chamava Sem, o do meio se chamava Cã, e o caçula se chamava Jafé, ou Jafté, depende muito da tradução. Bom, então eles foram, cada um para o seu lado, né? Porque foi ordens do próprio Enlil que eles recebessem, né, orientações para que tudo fosse conduzido novamente para uma produção. No capítulo 9 da Gênese, da Bíblia, diz que Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E aí ele diz também: tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhe dei os vegetais, agora lhe dou todas essas coisas. E aí a gente percebe que era uma necessidade deles, né? Lógico que existe ali já uma condicional que esse Deus está impondo, e a gente não sabe se essa condicional foi acrescentada, né? Ou ela realmente foi notificada lá por esse Deus que falava, né? Por exemplo, quando ele proíbe, né, que não comessem carne que tivesse sangue, né? Então eles proíbem de comer qualquer coisa que tivesse sangue. Então até hoje, no Oriente Médio, ninguém come carne né, que o bicho não tenha escoado todo o sangue. E tem lugar que realmente não come nada que tenha essa quantidade mínima de sangue no animal. Nós estamos em tempos diferentes, não sei se hoje ainda esse costume realmente está em vigor, mas antes era assim, né? Porque segundo a orientação que eles receberam desse Deus, não comam carne com sangue, porque o sangue é vida, né? E aí, novamente, ele fala para multiplicarem-se na terra, serem, né, completos senhores daquilo que iam fazer e bola para frente, porque a vida segue, né? Então ele coloca responsabilidades naqueles que estavam nessa liderança. Ninurta, que era um dos filhos desse Deus Enlil, ele vai ensinar o filho mais velho de Noé, que é Sem, ao cultivo das sementes, todas as sementes. E ao mais novo, ele vai encarregar a responsabilidade da produção de uvas, né, que era uma coisa que foi importada de lá, e eles gostavam muito, né, do sumo, que eles falavam que era o elixir dos deuses, que é hoje o vinho. E aí ele encarrega, inclusive, um filho caçula de Enki, o do Muzi,
para que ele fosse o condutor, que ele ensinasse, né, todas essas tecnologias a respeito da videira. E o do meio, né, ele não teve assim logo um direcionamento, que é o Cã. Mas vamos lá, né? Nesse meio tempo, Noé, ele vai beber muito, ele vai começar a produção de uvas e a fermentação da uva, e ele vai apreciar tanto, vai beber até cair, né? E o filho do meio, que era aquele Cã, ele faz uma brincadeira de mau gosto, vendo o pai nu, pelo excesso, né, da fermentação alcoólica que gerou na produção do vinho. E ele brinca, chama os outros para ver e tudo mais, e os outros irmãos, eles simplesmente, eles não aceitam essa brincadeira com o pai, cobrem o pai, e quando ele recobra, né, a sua consciência, ele fica muito zangado, e ele maldiz o filho do meio, né, que é Cã. Ele diz que ele sempre seria escravo de Sem, a sua, né, do seu tronco, o seu tronco todo seria escravo de Sem. E aí nós entendemos, né, que esses três, eles vão fazer realmente surgir outros povos que vão compor a sociedade humana, né? E aí, o Sem, por exemplo, o Sem, ele vai dar origem aos hebreus, ele vai dar aos caldeus, ele vai também dar origem aos assírios, elamitas e também aos sírios. Então, tronco de Sem vai dar todos esses povos, né? Quanto que o de Cã, aquele que era brincalhão e não foi aceita a sua brincadeira, ele vai trazer os cananeus, os egípcios, os filisteus, os hititas e os amorreus. Se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos ver que esses filisteus, hititas, amorreus, eles foram sempre combatentes contumazes do povo hebreu, né? Que vai ser sempre uma luta renhida. Enquanto que Jafé, que era o filho caçula, ele trouxe digamos assim, todos aqueles que ocupam hoje a grande Europa, leste europeu, a China, a Ásia, de uma forma geral, né? E então vem todo de Jafé. E os vários idiomas também vão começar a aparecer, mas a coisa da mudança de idioma nós vamos ver mais na frente. Os descendentes de Sem, esse tronco, né, foram denominados semitas. O de Cã, né, que era aquele do meio, foram os cananitas, né, e também todo o povo da África. E os descendentes de Jafé, como eu falei, né, toda a Europa, leste europeu e tudo mais, né. E a questão desses três, eles vão trazer, né, então, toda uma população diferenciada, porque na Bíblia consta que a terra era de um só idioma, né, porque depois, dentro de uma leitura mais aprofundada, a gente vai entender que cada um desses três, eles deram origem a todos os idiomas que nós temos atualmente no planeta Terra. Vou falar assim por alto, porque é bem profundo o assunto, né? É uma ciência das línguas, muitas já morreram, e hoje nós temos aí aquilo que sobrou, né? Aquilo que foi se misturando e tudo mais. Por exemplo, nós do Brasil, nós falamos português, mas nós temos uma maneira diferente de nos expressar, né? O povo que fala espanhol, também nas diversas regiões, se expressam diferente. O idioma é o mesmo, mas tem muitas palavras que dão outra característica a uma frase, por exemplo,
né? E assim acontece com todos os idiomas. E aí nós vamos ver, né, muito interessante, inclusive eu tenho um curso, né, que eu faço e que é mais aprofundado a origem dos idiomas. E, enfim, tá aí, né, a nossa diversidade, da onde saiu. Parece uma fábula, parece um conto de filme, mas é a nossa realidade. Nós tivemos todos esses componentes que se agregaram e que hoje faz do nosso mundo um mundo cheio de diversidade, um mundo que já pode ser considerado até velho, e onde nós atingimos um patamar quase idêntico àquilo que foi muito tempo atrás. E aí nós vamos ver que tudo vai acontecendo de acordo com a evolução de cada sistema, de cada tronco, né, onde foi colocado determinadas maneiras, por exemplo, da cultura, religiosidade, tantas outras coisas, né? Falando ainda, né, sobre essa expansão do novo mundo, né, daquela época pós-dilúvio, nós vamos perceber uma coisa interessante. Nós vimos agora que existiam vários idiomas, mas se nós retrocedermos um pouco, nós vamos entrar numa coisa bem interessante que na Bíblia me parece que é o capítulo 11, que é a Torre de Babel. Onde aconteceu a confusão das línguas. Essa confusão das línguas, ela é tida também como uma lenda evidente, porque tinha lá a questão de construir uma torre para tocar no céu, e aí o Senhor ficou bravo, o Senhor não quis, né, que isso acontecesse, então ele foi até lá e fez uma confusão, todo mundo não se entendia mais. Só que a história, vindo pelas tabuletas, é bem diferente. Então, existia uma briga entre os clãs, porque o clã de Enlil, ele queria fazer a implantação, assim, porque ele era o líder, era o comandante geral da terra, então ele queria fazer a implantação e teria que ser copiado nas 4 regiões da terra, nas 3 regiões, né? Porque uma era só deserto, então não havia como. Mas então ele queria que isso fosse implantado. Então ele falava: eu vou fazer o modelo e vocês vão copiar. E a primeira região, que compõe ali toda a região do Irã, Iraque, Turquia, toda aquela Oriente Médio, indo até para algumas partes da antiga União Soviética, era implantado ali faça o que querem que te faça, né? Então teve o primeiro código de leis, aconteceu lá, não foi com Hammurabi, aconteceu lá. E ele então começa a fazer, né, uma coisa assim, trazendo um mundo de justiça, ou seja, quando eu faço exatamente o que eu quero receber do meu próximo, eu serei justa, porque evidentemente que eu não vou querer que ninguém subtraia um bem meu, porque eu vou sentir. Então eu não vou fazer o meu próximo sentir aquilo que eu não quero sentir. Então isso tem bem lógica. Então esse é o mundo justo, e esse era o mundo que tinha que ser implantado no orbe terrestre. E isso lá nessa primeira região, onde, né, tudo isso está acontecendo, ele estava assim florescendo, era uma coisa muito bonita, porque em todos os setores havia progresso. Na segunda região, já não era bem assim, já tinha uma disputa entre os próprios filhos do deus Enki, que era da segunda região, que era Egito e a África ali, né? Aliás, o Egito está na África, e então houve disputa entre eles. E tinha um dos filhos, o filho primogênito de Enki, ele era dominador, ele queria tudo para ele, né? Então ele não aceitava primeiramente que o pai dele não fosse o senhor do mando.
que fosse o senhor da terra, que recebia a ordem para implantar. Então ele não admitia isso, ele achava que o pai dele tinha que ser, por lei, né, ser o dono do mundo. E o pai dele não tinha muito essa visão, mas o filho ficava tanto na ideia dele que ele falava, tá bom, então vamos lá. Ele sempre passava a mão na cabeça do filho e muitas vezes preteria outro filho, e desse filho que ele passava a mão, trouxe grandes transtornos que eu acredito que perduram até hoje nesse mundo. E esse filho, que se chama Marduk, será uma peça fundamental dos nossos assuntos doravante. Falaremos muito dele e terminaremos também o que aconteceu, segundo as tabuletas sumérias, na Torre de Babel. Até lá, para vocês, continuem seguindo a TV de Santo André e um grande beijo, até mais.